Olá, meus caros. Hoje falaremos de assuntos fascinantes, de curiosidades para você. Bora pro vídeo? Os oceanos, vastas extensões de água que cobrem mais de 70% da superfície da Terra, desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Eles não são apenas um habitat para uma infinidade de espécies marinhas, mas também atuam como um imenso sistema de controle térmico e um regulador da umidade atmosférica. A interação entre as correntes oceânicas, a temperatura da água e os padrões climáticos é complexa e fascinante, influenciando o clima em diversas regiões do mundo. As correntes oceânicas são como grandes rios dentro do oceano, transportando água quente e fria e, consequentemente, calor e umidade através de diferentes partes do planeta. Essas correntes podem ser classificadas em duas categorias principais: correntes de superfície e correntes profundas. As correntes de superfície, que são impulsionadas principalmente pelos ventos, afetam diretamente o clima das regiões costeiras. Por exemplo, a corrente do Golfo, que flui do Golfo do México em direção ao Atlântico Norte, aquece o clima da costa leste dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, tornando-os mais amenos do que outras regiões em latitudes semelhantes. Por outro lado, as correntes profundas, também conhecidas como circulação termoalina, são impulsionadas por diferenças de densidade da água, que são influenciadas pela temperatura e salinidade. Essa circulação é fundamental para a distribuição de calor em todo o planeta. A água quente na superfície dos oceanos, ao se resfriar e se tornar mais densa, afunda e inicia um ciclo que pode levar centenas de anos para ser completado. Esse processo é conhecido como cinta transportadora global e é vital para a regulação do clima. Um fenômeno natural que ilustra bem a influência dos oceanos sobre o clima é o El Niño. Durante um evento de El Niño, as águas do Oceano Pacífico Equatorial aquecem-se anormalmente, alterando os padrões climáticos em todo o mundo. Esse aquecimento pode levar a secas em algumas regiões, como a Austrália e partes da Indonésia, enquanto provoca chuvas intensas e inundações em outras, como a costa oeste da América do Sul. O impacto do El Niño é tão significativo que pode afetar a produção agrícola, a pesca e até mesmo a economia global. Em contrapartida, temos o fenômeno conhecido como La Niña, que é essencialmente o oposto do El Niño. Durante La Niña, as águas do Pacífico Equatorial esfriam-se, resultando em padrões climáticos que podem trazer chuvas acima da média para algumas regiões e secas para outras. Por exemplo, enquanto o El Niño pode causar inundações na costa do Peru, a La Niña frequentemente traz condições de seca, afetando a agricultura local e a disponibilidade de água. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Esses fenômenos são exemplos claros de como as variações na temperatura da água do mar podem ter repercussões dramáticas no clima global. Além disso, as correntes oceânicas também desempenham um papel fundamental na distribuição de umidade. À medida que as correntes quentes se movem em direção aos polos, elas transferem calor para a atmosfera, que por sua vez pode resultar em precipitação em regiões que antes eram secas. O efeito é particularmente evidente nas regiões tropicais, onde a evaporação intensa das águas quentes do oceano contribui para a formação de nuvens e chuvas. A importância dos oceanos na regulação do clima não pode ser subestimada. Eles atuam como um enorme reservatório de calor, absorvendo aproximadamente 30% do dióxido de carbono emitido pela atividade humana. Essa capacidade de absorção ajuda a moderar as mudanças climáticas, mas também leva a uma série de problemas, como a acidificação dos oceanos, que afeta a vida marinha e os ecossistemas. À medida que os oceanos se aquecem, também enfrentamos o aumento do nível do mar, devido à expansão térmica da água e ao derretimento das calotas polares, o que representa uma ameaça significativa para as comunidades costeiras em todo o mundo. Além das correntes oceânicas e dos fenômenos como El Niño e La Niña, a interação entre os oceanos e a atmosfera é fundamental para entender como o clima global é moldado. O ciclo da água, que envolve a evaporação da água do mar, a formação de nuvens e a precipitação, é influenciado pelas temperaturas da superfície do mar. Quando a temperatura da água aumenta, a evaporação também aumenta, resultando em mais umidade na atmosfera. Isso pode intensificar eventos climáticos extremos, como tempestades tropicais e furacões,
que são alimentados pela energia liberada quando a água quente se condensa em nuvens. Os oceanos também desempenham um papel vital na redistribuição de calor em diferentes partes do mundo. Por exemplo, a corrente do Golfo transporta água quente para o Atlântico Norte, enquanto a corrente de Humboldt, que flui ao longo da costa da América do Sul, traz águas frias do Sul. Essa troca de calor influencia não apenas as temperaturas locais, mas também os padrões de vento e as correntes atmosféricas, que por sua vez afetam o clima em regiões distantes. O fenômeno conhecido como oscilação sul, que está relacionado ao El Niño e à La Niña, é um exemplo de como as interações oceânicas e atmosféricas podem gerar padrões climáticos que se estendem por milhares de quilômetros. A interconexão entre os oceanos e o clima global é um lembrete poderoso da fragilidade do nosso planeta. As mudanças climáticas, impulsionadas pela atividade humana, estão alterando essas interações de maneiras que ainda não compreendemos completamente. O aquecimento global está levando ao aumento das temperaturas da superfície do mar, o que pode intensificar os fenômenos climáticos extremos e alterar os padrões de precipitação em todo o mundo. A preservação dos oceanos e a compreensão de seu papel no clima são, portanto, questões urgentes. Proteger os ecossistemas marinhos e reduzir as emissões de gases de efeito estufa são passos cruciais para mitigar as mudanças climáticas. À medida que continuamos a explorar e aprender sobre os oceanos, é essencial que reconheçamos sua importância não apenas como um recurso, mas como um componente vital do sistema climático da Terra. Os oceanos são, sem dúvida, os guardiões do clima global. Eles regulam as temperaturas, distribuem umidade e influenciam os padrões climáticos, de maneiras que afetam todos os aspectos da vida na Terra. A compreensão dessas complexas interações é fundamental para enfrentarmos os desafios climáticos do futuro e garantirmos um planeta saudável para gerações vindouras. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.